E agora, Zuzu? Vamos pra onde? Vamos pra ela, Ana Paula Henkel, Você que diretamente manda. dos Estados Unidos. Vamos conversar com a nossa eterna musa do vôlei, comentarista, especialista, sabe tudo e um pouco mais. Primeiramente, boa tarde, Ana Paula. Boa tarde para vocês, bom dia para mim aqui, 8h37 da Quase manhã. as manchetes. Muito bom estar aqui com vocês. Boa, o que você tem acompanhado aqui do Brasil? Daqui a pouco a gente vai para os Estados Unidos com o Marinho, que ele vai te fazer uma pergunta mais coerente, mas eu quero saber, esta CPI para você é uma brincadeira? Você leva a sério essa CPI do Covid? Qual que é a sua análise do que está acontecendo no nosso país? Difícil levar essa CPI a sério com um relator, Renan Calheiros, e um presidente, Omar Aziz, né? Infelizmente, gostaríamos que qualquer CPI tivesse um objeto sério de investigação, de colocar aí respostas para as várias perguntas que, né, o Brasil tem, principalmente em relação aos repasses federais aí aos governos estaduais e municipais. Mas a CPI já nasce uma piada quando tem um relator como Renan Calheiros, né, um campeão aí de inquéritos. Omar Aziz, investigado exatamente por desvios na saúde, de verbas públicas na saúde, a esposa que já foi presa. É uma CPI que nasce a gente com um nariz de palhaço do outro lado, né? E você sente que eles estão fazendo campanha quando você vê o Mandetta lá? O que você acha que já estão preparados para 2022? Eles estão lá preocupados em fazer campanha também? Acho que virou, né, o principal objeto dessa CPI, alimentar as manchetes contra o governo federal, contra a possível omissão. Eu acho que interessante que a gente sempre tem tentado trazer o debate assim para o lado intelectualmente honesto, né, ali nos pingos. A gente pode discutir erros do governo federal na pandemia, mas assim, dolo, né, omissões, a gente não vê que tem um escopo para investigar possíveis erros como o mundo errou, né? Aqui nos Estados Unidos também, o mundo foi atropelado por uma pandemia global aí e muitas coisas foram acontecendo, os países foram aprendendo no decorrer da própria pandemia, né? O famoso trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, acho que isso tudo é válido a gente discutir onde acertou, onde errou, no curso normal da tentativa de acerto. Agora, da maneira como está sendo feito, né, o circo, as perguntas, você vê o próprio relator Renan Calheiros, às vezes, não deixa o depoente terminar a resposta, ele corta, né? A gente viu senadoras a semana passada aí fazendo perguntas enormes para o ex-ministro Pazuello e responda sim ou não, responda sim ou não. Como assim responde sim ou não? Isso é uma CPI, né? Precisa de muito mais contexto nas perguntas sérias em relação a contratos, enfim, a todo o escopo da pandemia. Infelizmente, não vai dar em nada. A gente quer agora saber quando vão entrar nos governadores. São muitas perguntas aí, né? Como Carlos Gabas, a gente está vendo o requerimento aí que foi apresentado para ele ir na CPI, até agora não foi falado, né, sobre o consórcio do Nordeste, respiradores que foram comprados e não foram entregues, enfim, muita coisa para ser investigada, mas até agora foi só a panfletagem da oposição, e, infelizmente, uma oposição imatura, uma oposição histérica, que a gente tem que também entender, né, que e apoiar que toda democracia tem que ter uma oposição. Não adianta esse governo ou qualquer outro governo ficar no poder ali de maneira muito confortável. Toda democracia saudável precisa de uma oposição, mas tem que ter uma oposição madura, uma oposição propositiva e não essa histeria que, infelizmente, a gente tem no Brasil e com uma CPI como relator Renan Calheiros, né? Ana, muito bem. Mas, Ana, Aninha, eu tenho uma boa aqui. Não, mas é que eu queria falar sobre esse claro, assunto desculpe, de pandemia então. mesmo. Claro, Pode ser claro, ou não? Claro. O meu também é de pandemia. É de pandemia? Claro. É do Wall Street Journal. Isso. Então, o Paulinho, o nosso querido Paulinho, levantou essa lebre aqui. Sim. E pouco se falou. E eu não sei se Estados Unidos
Porque Da aqui China. você sabe muito bem. Isso. Aqui é a série C do mundo. Total. O Brasil é a série C. Na arquibancada. O que deve estar falando aí é do vírus lá de variante de Manaus, tal, e não sei o que, tal, Bolsonaro sem máscara, essas coisas. Mas saiu no Wall Street esse tweet. Na verdade, saiu uma reportagem ontem do Wall Street Journal falando que em novembro de 2019, três empregados de um laboratório chinês... Pesquisadores. Pesquisadores empregados de um laboratório chinês de virologia. De Wuhan mesmo. De Wuhan. Estavam aparecendo muito doentes no hospital. O Nate Silver, não sei se você sabe quem é o Nate Silver, ele é um samidana a Copa do Mundo lá dos caras que trabalham com modelos, claro, tem muitas críticas a ele, mas é um cara muito famoso, levantou as chances, falou agora, pela prognóstico dele, 60% de chance de ter sido um vírus do laboratório, né? Proveniente do laboratório, e 40% de ter sido uma causa natural. Como está a repercussão disso? O Paulinho Figueiredo, realmente, ele falou isso já faz ele pouco falou tempo. Isso 2 semanas. Da China, antes né? de ter a treta, foi há 2 semanas. Há 2 semanas. Washington Post, né? Ele levantou isso aí, ele levantou aqui no programa, inclusive tem o vídeo dele, o vídeo dele recortado aí e tal. Sim. Mas o que interessa é o seguinte, como é que tá essa notícia aí nos Estados Unidos? E o vínculo do Fauci, né, com tudo isso. Agora essa notícia começou a ter uma certa exposição. Agora, não custa a gente lembrar que o ano passado Donald Trump falou dessa possibilidade, não apenas ele, mas outros republicanos. O Marinho vai lembrar dessa fase. Outros republicanos também no Congresso levantaram essa possibilidade ali um pouquinho antes da eleição do vírus ter saído do laboratório. Algumas contas do Twitter foram derrubadas exatamente porque eles levantaram essa possibilidade. E agora a gente está vendo aí a história correndo de uma maneira mais ampla e mais honesta, né? Aqui, se eu não me engano, foi antes de ontem, há uns 3, 4 dias, a própria rede ABC, né, ABC, que é um canal aberto grande aqui, fez uma matéria grande no Good Morning America, que é um programa grande que passa todas as manhãs, mostrando a movimentação, fotos do satélite em 2019 e 2018, por exemplo, comparando a movimentação em alguns hospitais da China, ali perto de Wuhan, e como que em outubro ou novembro de 2019, isso aí 3, 4 meses antes, né, da notícia se tornar mundial, como que esses hospitais eles tiveram uma ocupação muito diferente. Eles estavam muito cheios, muitos carros nos estacionamentos, muitas pessoas entrando acima do normal. E essas fotos de satélite chamam exatamente a atenção que, mais ou menos em outubro de 2019, os hospitais de Wuhan, eles já estavam recebendo pessoas bastante doentes. E agora, aqui nos Estados Unidos, parece que levantou a poeira, né? Alguém resolveu, falou, bom, vamos levantar aí o tapete, mas também, aí eu vou jogar para o Marinho, vou jogar para vocês, existe também pode haver também alguma tentativa de colocar isso no radar, porque a administração de Joe Biden está muito ruim, Emílio, muito ruim mesmo. O combustível subiu aqui 62%, a inflação está assim, absurdamente galopante. Crise na fronteira sul, crise migratória sem precedentes. Agora, fala-se no governo de Joe Biden levantar as sanções contra o Irã, né, que Donald Trump colocou. Então, assim, tem muita coisa ruim acontecendo no governo Joe Biden e alguns republicanos estão falando, né? É importante a gente falar do vírus, da potencialidade, né, que existe do vírus ter saído realmente de laboratório, mas sem esquecer que a administração Joe Biden está um desastre. Os números do emprego, por exemplo, que eram
mais ou menos 1 milhão de vagas eram para ser preenchidas nesse mês e apenas 260 mil foram preenchidas porque o governo está aí imprimindo dinheiro para as pessoas ficarem em casa. Então, as pessoas não estão querendo trabalhar se o governo está pagando para ficar em casa. E isso está esfriando demais a economia. O Sami pode até falar melhor sobre isso. Eu queria complementar isso e perguntar como está a sua sensação aí, porque eu tenho alguns relatos, né, de como o governo lá está dando... Ninguém mais quer trabalhar nos Estados Unidos. Acho que não. Não, como o governo está dando dinheiro, principalmente em redes de fast food, esses empregos que pagam menos, está faltando trabalhadores, né? Porque se você dá um incentivo maior para o cara não trabalhar, o ser humano responde. E aí, eu queria ver se você está sentindo isso, né? A falta de trabalhadores que são importantes. Eu quero que vocês me respondam uma pergunta. Vocês que têm credibilidade. Eu não tenho credibilidade zero. Não, você é o programa. Eu quero que vocês me respondam desse vírus. Eu sei. 3 caras que trabalhavam lá nesse instituto, ficaram. Isso foi em outubro. Instituto de Virologia. Outubro. Não, novembro de 2019. Outubro, hospital. Os caras foram no hospital. Isso. Aí passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quando foi o carnaval? Carnaval. Exato. No carnaval. Você quer o quê? Carnaval de 2020? Deixa eu achar aqui. Então. Já sabia que existia isso aí. Foi 21 de fevereiro o carnaval. A semana 21 a 29. Isso aí tudo bem. Agora foi levantado. Agora eu queria que vocês me explicassem o seguinte. Por que nenhuma variante desse vírus chegou na China? Você ouve falar? Não. Da variante inglesa, sul-africana. A indiana. Andina. Volta pra lá. Manauara. Por que, Ana Paula, você que é tão sabichona? Diga lá, Ana. Emílio, eu acho que tudo que vem da China, qualquer informação que vem da China, a gente não tem como saber se é verdade, se é verídica, se é manipulada. A China manipula a sua moeda, então não tem como a gente saber o que realmente chega de lá. Se você vê o gráfico de contaminações da Covid-19 da China e de mortes, é um gráfico totalmente fora da realidade mundial. Então, não tem como a gente saber o que realmente vem da China, um regime comunista, uma ditadura, então, manipulações em várias vertentes ali. Então, é muito difícil saber. Agora, o Marinho vai lembrar, 30 de janeiro de 2020... o governo Donald Trump já tinha informações da sua inteligência de que o vírus poderia ter saído do laboratório em outubro. Obviamente, isso foi aí abafado durante um tempo, mas 30 de janeiro de 2020 ele fechou todos os voos, ele cancelou, ele não autorizou mais os voos vindos da China para os Estados Unidos. E ele foi chamado de xenófobo, de racista, enfim, aquela lista toda aí que a gente conhece. Agora, o que nós o que a gente não consegue entender é como variantes estão aparecendo. Eu estava vendo uma entrevista do professor Steve Waldorf, de Harvard, um infectologista, professor de medicina, e ele dizendo que muito difícil entender a quantidade de variantes e de novas cepas com um vírus novo, né? Que na história essas cepas elas demoram muito tempo para começar a aparecer, e que eles estão muito intrigados, né? Os infectologistas estão intrigados à velocidade que as cepas estão aparecendo. Daí ele questiona um pouco a vacinação em massa, principalmente para aquelas pessoas saudáveis, né? Os jovens, onde a Covid às vezes pode passar de uma maneira bem branda. O meu filho teve Covid, tem 20 anos, e teve uma leve dor de cabeça durante um dia só e não tomou nada, e no terceiro dia já estava normal, né? Então, o Dr. Waldorf de Harvard, ele questiona isso, se essa vacinação em massa, principalmente para essas pessoas, esses jovens, essas pessoas saudáveis, onde a Covid passaria de uma maneira branda, se isso não está ajudando a produzir essas cepas aí, essas variantes
e espalhando de uma maneira nunca vista antes, né, de acordo com o infectologista de Harvard. Então, assim, a verdade, Emílio, é que dentro dessa pandemia a gente tem que ter humildade de falar, né? Não sabemos absolutamente tudo, estamos aprendendo muita coisa ainda, todo dia é uma coisa que aparece aí, que os infectologistas sérios trazem para a gente. Por isso que é muito triste ver a politização dessa pandemia, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender. E se a gente politizar, a gente vai ficar aí, preso nessa pandemia mais tempo do que o necessário. Mas precisa explicar. Isso aí tem que explicar. O povo precisa de uma explicação. Agora você vê, né? Estados Unidos. Muitas pessoas injustiçadas ao longo do caminho que aventaram essa possibilidade e foram descartados, desdenhados como... maluco, chapéu de alumínio, conspirador. Conspirações, isso, exatamente. E nesse sentido das origens, eu realmente acho que tem que fazer a depuração, uma devassa. A gente tem, tudo bem, não tem indícios cada vez mais fortes. Não, você tem intuição das coisas. Sim. Todo ser humano, você tem uma intuição. Sabe qual foi eu não consigo entender como é que o negócio demorou tanto. Tem OMS, tem aquela... Cada um fala, um político fala uma coisa, outro fala... Mas alguma coisa tá errada aí. Uma grande evidência que a gente não mencionou... tá errada. Uma coisa que a gente não mencionou aqui foi o fato que alguns jornalistas dissidentes foram limados, sumiram com eles do mapa. E isso, levanta mais do que um sinal amarelo, né? Em relação à possibilidade deles divulgarem qualquer informação ali que eles poderiam ter colhido em loco ali sobre na época, na China, né? Os caras passaram sumidos. Os 3 médicos, jornalistas que estavam começando a fazer acenos para a mídia ocidental e sumiram do mapa prontamente. Isso é característica de um regime totalitário, ditatorial que nem a China. Agora, Estados Unidos está com vacina à vontade. Estão vacinando open bar no aeroporto. Eles estão vacinando os macacos de San Diego, do zoológico. Sobrou tanta vacina aí, Ana Open Paula. bar de vacina. E ainda tem um grupo nos Estados Unidos, um contingente da população que está se recusando a ser vacinado e o governo está começando a fazer uma campanha de conscientização que tem que ser abrangente e completo e não ficar com exceções nesse caminho. Eu queria fazer uma pergunta para você, Ana, que você disse, né, das questões das crises do governo Biden, porque a gente sabe da Operação Warp Speed, né, que foi o John Donald Trump, que o Biden acabou ficando com os louros da questão da vacina. Tem essa crise migratória que quando era o Trump, ele era o malvadão que prendia os outros. O americano, você falou do combustível, o americano, ele tá percebendo essas mudanças negativas ou... Porque aqui não sai nada. E são 23 mil crianças. Aqui também não sai nada, né? A gente percebe no nosso dia a dia. A gente percebe, né, aqui conversando, por exemplo, aqui na Califórnia, um estado extremamente democrata, talvez um dos mais democratas aí dos Estados Unidos, mas a gente percebe uma certa irritação, né, com as pessoas em relação ao seu dia a dia. A gasolina muito cara. Eu parei num posto recentemente onde o galão estava 4,78, é uma coisa assim inacreditável, né? Eu parei, quando eu vi, eu falei, não tem como abastecer com 4,78 o galão. E aqui na Califórnia os impostos podem chegar a 56%, de acordo com a reforma fiscal aí que Joe Biden quer fazer. Muitas empresas já saíram daqui nesse ano aí de pandemia. Agora, em julho, a gente vai ter o recall, né, do governador, que é aí o recall do mandato dele dentro, né, ali dos 4 anos, que é uma coisa raríssima de acontecer, mas é que mostra que até democratas estão irritados com a administração democrata de subir impostos, de um Estado maior, um Estado onipotente, onipresente. Então, e a crise migratória é uma crise muito séria, que até agora não houve nenhuma coletiva de imprensa, nem de Joe Biden, nem da vice dele, a Kamala Harris, sobre a crise migratória. Estima-se 2 milhões de imigrantes ilegais esse ano nos Estados Unidos. E só para... Eu não sei se vocês viram a notícia da semana passada também, o Joe Biden, moderado, que não é xenófobo, racista, gente boa, colocou 160 brasileiros num avião e deportou para o Brasil, e muitos deles estavam algemados.
Muito bem. Ana, posso ter eu mais preciso encerrar. Eu preciso encerrar. Você quer fazer mais uma? Umazinha final. Senão você vai falar mal de mim no podcast. É verdade. Se você não deixar, ele vai de falar... onde é que você tirou isso? Faz um espanhol. Velho ligado. esquizofrênico. Não, um jogo rápido só. Vai lá. Ana Paula, aqui, eu acho que a Califórnia é um experimento social muito triste, né? Porque o que fica cada vez mais claro, parece que tem essa elite ali em Los Angeles, São Francisco, sempre com as melhores benesses, um estilo de vida diferenciado. Uma classe média cada vez mais esquecida pelo poder público, até atacada pelo poder público. Essa elite não paga pelas consequências das políticas que elas advogam. E aí uma miséria se alastrando sem precedentes. Você sente que a qualidade de vida do Sunshine State, esse estado que encantou tantas pessoas ao longo da história, está agora quase que uma situação irreversível? Caiu bastante, viu, Paulo? A gente vê aqui, muitas pessoas sem teto e agora, né, recentemente passaram uma lei que a polícia não pode encostar a mão nessas pessoas. Essas pessoas só podem ser levadas para os abrigos se elas ali se colocarem à disposição para serem levadas. Mas então a droga, né, um estado que aprovou aí a legalização da maconha para uso recreacional. Então você anda pela Califórnia, um cheiro de maconha muito forte nas ruas, as pessoas fumando, né, maconha na rua. Então aí você vê que muita gente passa do ponto e fica nas ruas ali, jogados nas ruas, e a polícia, mesmo que você chame a polícia não pode pegar aquela pessoa, não pode encostar naquela pessoa. Então muita gente drogada nas ruas, muita gente. Você vai em Venice, né? A gente fala de Venice, The Doors, né, todo o Hollywood de Venice, Malibu, e infelizmente Venice se tornou assim uma cidade de sem-tetos e drogados. São Francisco também, você anda por algumas ruas de São Francisco, você vê agulhas nas ruas, né, jogadas nas ruas, uma situação muito complicada. Muita gente está saindo. E o pior é que a gente estava falando da ajuda aí federal, muita gente aqui na Califórnia não está voltando para trabalhar, porque o governo, né, como eu estava falando com o Sami, estão imprimindo dinheiro e colocando exatamente para que as pessoas fiquem em casa, e muita gente está ficando em casa e continuando aí esse círculo vicioso, né, de se drogar, de não ir trabalhar. Enquanto estados como o Texas, eu não sei se o Sami viu isso, o Texas e a Geórgia, por exemplo, essa semana passada, eles disseram: não queremos mais ajuda federal da pandemia, acabou, a gente não quer mais ajuda federal, a gente quer que as pessoas voltem para o trabalho, tem muitos postos de emprego abertos e as pessoas precisam voltar ao trabalho para a economia girar. E eu não sei, Marinho, eu realmente não sei como reverter essa situação da Califórnia. Eu não sei se a Califórnia ainda consegue tirar esse governador, colocar mais republicanos com uma preocupação fiscal e de saúde do estado. Agora, o último ponto, nessa última eleição, a Califórnia roubou 2 assentos na Câmara, né? Então já pode ser um começo. Agora, voltar a ser aquela Califórnia republicana que teve 8 anos de um governo estadual com Ronald Reagan, acho muito difícil, infelizmente. Vou ter que mudar para o Texas. É isso aí. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Ana Paula, diretamente da Califórnia, batendo um papo com a gente. Beijo. Muito obrigado. Tá aí a rede social da Ana Paula para você entrar lá. Tem uns cursos. É Ana Paula Vôlei, o Twitter e o Instagram. Ela continua brigando muito.